falar sobre doutrina espírita, assunto do livro dos Espíritos, codificado pelo Kardec, muito transpirante para fazer isso, para entregar para a gente. Então é interessante dar uma boa lida, se não entendeu, lê de novo, lê o Evangelho, ensinamentos de Jesus e busca aplicar no dia a dia. Porque se a pessoa não aplicar, ninguém vai aplicar por ele. Igual minhas dores, são minhas, ninguém vai sentir minha dor por mim. Tudo que eu aprendo é meu. E como eu estou chegando perto dos meus 80 anos, eu já estou pensando no meu retorno. A gente sabe que a doutrina espírita fala em reencarnação. Já estou pensando no meu retorno, no que eu fiz a minha vida toda e onde é que eu vou parar. Garanto que não vai ser em Dubai, naquele prédio lá de $20.000 diária, porque a gente vem com a mochila pesada e tem que sair com a mochila mais leve. Então a gente vai falar sobre o nosso retorno, o meu retorno de todos à vida material. A gente sabe, deixa eu pegar aqui o slide número 1, PowerPoint manual. A gente sabe que o objetivo da nossa encarnação é educar as nossas tendências e adquirir qualidades intelectuais e principalmente morais. As intelectuais a gente pode ser um rato de biblioteca, mas quando a gente envelhece vai começando a esquecer tudo. Estuda, chega no final, cadê meu óculos? Tem na peça. Isso é natural do ser humano, o organismo vai envelhecendo assim mesmo. E o que nós somos? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não temos espíritos, eu tenho o meu espírito. Nós não temos espírito. Nós somos o espírito vivenciando uma experiência humana, para que através das batalhas do dia a dia, a gente evolua, a gente cresça moralmente no aprendizado. Porque o saber, a gente pega nos livros. Agora, se é de fora para dentro, a sabedoria é de dentro para fora. E a sabedoria é a vivência. Eu vou saber se uma torta de morango é gostosa, se eu provar, aí eu vou dizer se é ou não é. Claro que é, né? Então a gente sabe disso. Antes de nós nascermos, existem, o André Luiz nos fala nisso, colônias espirituais. É muito falado no nosso lar. Nessas colônias espirituais são reunidas as pessoas que vão reencarnar em determinado lar, em determinado espaço-tempo, em determinada época. Porque ninguém nasce fora da época que ele tem que nascer. Porque o mundo está numa situação que a gente caindo nessa situação vai ter que administrar para crescer. Então nessa colônia espiritual, as entidades espirituais que têm ligações já vividas se reúnem. Por que ali? Porque cada um de nós, quando parte da vida física, vai para a sua faixa vibratória. De repente ele nem se vê mais. Porque cada um tem um nível de entendimento e um nível vibratório. Então é trazido para aquele local para que haja um acordo entre as criaturas, que vai nascer um, vai nascer o outro e depois vem os filhos dentro do lar. Então a gente vive dentro de um lar, não é por acaso. Todos nós temos elos de ligação de vidas passadas, elos de ligação de amor ou de ódio. A gente vê que tem lares aí que é uma verdadeira guerra. Então, nessas colônias espirituais é feito um acordo. Você vai nascer nesse lar e nós vamos participar da vida, apesar das nossas diferenças, nós temos que aprender no dia a dia. Que é aquela velho ditado, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Nós temos que aprender no dia a dia que no final tem que haver a
O universo é tudo uma diversidade. Como está aqui essa mesa? Tudo diversidade, tudo misturado. Mas forma o quê? Forma uma unidade. Com a sua maneira de ser, com a sua maneira de pensar. Então, tem aquele ponto de equilíbrio. E quando o espírito vai retornar, existe o quê? Precisa de um corpo material. E esse corpo material, depois que já nasceu o casal, que tem esse acordo, vem essa entidade espiritual que vai ser o filho dessa família. Aí a gente sabe que em bilhões de espermatozoides, um fecunda aquele óvulo. Mas por que aquele? O Emmanuel nos fala que na espiritualidade, as equipes espirituais energizam aquele óvulo e aquele espermatozoide para que haja fecundação. Por quê? Quando acontece a fecundação, a entidade espiritual que vai nascer é ligada a esse processo. E por que é ligada? Porque nessa família, nesse pai, nessa mãe, essa carga perispiritual que a entidade que vai nascer vai trazer com todos os seus problemas do passado. Se era lá um fumante inveterado, ele vai formar um corpo com um pulmão com problema. É por isso que nascem crianças, padrinhos, tão pequenininhos, tão tenrinhos, e já nascem com problema físico, já nascem com doença. Não é defeito da natureza genética, não. É a mochila já tem carga do passado. Já está imantado no corpo perispiritual aqueles blocos de energia que fazem com que determinados órgãos atrofiem. Já trazendo. O Ian Stiles, o pesquisador da reencarnação, via muitas crianças que tinham marcas, que morreram em acidentes. Mas de onde vieram essa massa? Ficaram profundamente no perispírito e no novo corpo apareceram. Pessoas foram baleadas, etc, etc. É só ler essa pesquisa de reencarnação. No processo da gestação, o que acontece? O corpo mental, nós temos um corpo mental aonde fica armazenado todo o nosso conhecimento adquirido desde a nossa criação, mineral, vegetal, animal, formato humano, ser humano, que também é um animal, dito racional, que não parece muito, até chegar na fase angelical. Então tem esse caminhar todo, e esse conhecimento tem que ficar arquivado em algum lugar, ficar arquivado no nosso corpo mental. E esse nos acompanha pelas vidas eternamente. O corpo físico a gente deixa, fica por aqui, enterrado, cremado, mas o ser que dá a vida a esse corpo é eterno. Eu sou eterno, por isso que eu não tenho medo de partir. Chegou a hora, só fechar o olho, meu, e já acorda do outro lado. A gente ensaia isso toda noite. Não tenho medo de morrer. Mas de noite vai deitar, cobre o veículo físico e o motorista sai fora. De manhã o motorista volta e entra no veículo físico e sai para a vida. Tem um senhor conhecido meu que disse que tanto é um veículo que tem até escapamento. Então, nós participamos da vida, então a gente tem estudos do processo de gestação, que a mãe, quando escuta uma musiquinha ali perto do feto, ali do ventre, depois que o filho nasce, quando ele está meio alterado, ela bota aquela musiquinha e ele fica calmo. Claro, não vai pôr um rock pauleira lá, senão vira tudo de perna para cima. A musiquinha é suave. Aí a criança lembra da memória, quando fala com carinho. Esse aí é um processo que se aprende como a evolução dos seres, quando tem famílias que aceitam a gestação. Porque a gente sabe que às vezes a gestação não é aceita. Engravidou, ai meu Deus, e agora? É colégio, estou ganhando pouco, e como é que vai ser? Vai aquela discussão, e aquele ser está ouvindo tudo. Fica tudo gravadinho no corpo mental dele. Quando ele sai de lá, quando nasce aqueles dedinhos, ai, tudo tão frágil, você pegar quebra. Tudo pequenininho.
De repente ele vai crescendo e botando as mangas de fora, com tudo aquilo que ele ouviu, porque estava lá dentro, vai se tornando revoltado. Por isso que Jesus falava tanto em amor, amor, amor. Aliás, tem uma série que passa lá no SBT, de quarta-feira, sobre Jesus. É interessante, eu vi umas 2 vezes, mas não é aquele Jesus, né? É um Jesus humano. É uma pessoa assim, que faz as coisas naturalmente, não é todo ano, venerando. Então o que acontece? Nós participamos da vida dessa forma: primavera, verão, outono, inverno, ciclos na vida. Nascer, crescer, viver, partir. Natural, é natural. Então, por que desespero? Quando nós voltamos, o que acontece? Passou o período de gestação, aí chegava a época do parto. Lá me falso, bora para lá, tá. De repente, estourou a bolsa, chegou. Tem uma lenda que conta que quando nasceu uma criança, o médico pegou e levantou, ela não chorava, estava bloqueada, e a palma, ele dava palmada na poupança sem nada. Aí a senhora que fazia a limpeza, deixa eu dar um jeito, pegou assim, levantou e disse: bem-vindo ao mundo das senhas e dos boletos. Começou a chorar. E tem mais, você nasceu num lar pobre. Aí resolvido o problema, chegou para a vida, chorou, abriu o pulmão, abriu tudo. Então, o nosso corpo, a gente sabe que é um universo de bactérias. Se passar aqui na língua e olhar no microscópio, vai enxergar aqui um universo. Se conseguisse enxergar a cabeça, é uma colônia de ácaros, tudo aqui vivendo. O nosso emocional é que faz com que ele se manifeste ou não. Mas como é que pode o emocional? Aí a gente lembra daquele pessoal, o Francisco de Assis, aquele pessoal que visitava leprosos com Jesus. Por que eles não pegavam lepra? Porque o corpo espiritual deles, imantado de energia de amor, a bactéria batia ali e caía, não absorvia. Porque o amor, a vibração, a luz interior era tanta que expulsava qualquer mal que viesse pegá-lo. Então o nosso emocional, o nosso dia a dia, no exercício do amor, é que cria uma defesa imunológica no nosso corpo. Não adianta se entupir de remédio, se não está bem o efeito colateral da bula, senão não vai tomar. Porque o estômago vai de uma coisa, detona outra. Então procura, através da vivência diária, com os irmãos de humanidade, viver em equilíbrio. Aprende mais o tal de perdão. Na infância, a gente sabe que é tudo muito frágil. Mas aquele ser que está ali já é um ser milenar. Não é alguém que acabou de chegar e foi criado na hora, fecundado ali. É um indivíduo que já está milenar, já vem de muito longe para reencarnar e participar da vida afora aqui. E a genética familiar é que influencia naquilo da proximidade e do carinho que se dá àquele ser frágil. Eu quero nascer bem frágilzinho na outra vida para receber bastante carinho e ser bastante desejado, claro. Senão esse cara foi nascer. A genética familiar, narizinho do pai, orelhinha da mãe. A gente sabe que criança quando nasce é tudo, tem cara de joelho, é tudo igual. Mas aí, minha orelhinha, meu narizinho, então a genética da família, que faz com que se crie aquela proximidade com essa criança. Meu querido, minha cara, esse também. Então, essa genética é que faz com que a família se aproxime daquele ser que acabou de chegar, que muitas vezes é um inimigo de muitas vidas, que acabou de nascer naquele meio. E a sabedoria divina é tão grande que aqueles que estão ali começam a botar no colinho e dizer: querido, não chore. Por quê?
porque a doutrina espírita fala no esquecimento do passado. Quando a gente vem com um novo corpo, novo cérebro, nova oportunidade, o esquecimento do passado acontece. A gente tem alguns flashes, quando tem uma necessidade de alguma coisa e lembra, quando é necessário. Mas se a gente lembrasse do nosso passado, nós aqui todos, de repente estava todo mundo se engalfinhando. Ah, lembra, você fez isso, você fez isso comigo, você... Então a gente, graças à sabedoria divina, esquece da vida passada. Dependendo dos hábitos que a gente adquire, a gente começa a lembrar de alguma coisa. E quando se aproxima de algumas pessoas que não bate, como diz o santo, não bate, a energia não combina, porque tem algo a ver do passado, a gente chega perto e se sente bem. Mal de uns se sentem mal perto de outros. Eu conheço famílias que pai, mãe e filho não se suportam. Pessoas do próprio trabalho, chega perto, tem afinidade com um, mas não tem com o outro. São velhas pessoas que se reencontrando agora. Então, graças a Deus, existe um esquecimento do passado. Quando a gente tem uma nova oportunidade na vida, nasce aquele bebezinho tenrinho, uma nova oportunidade, esquecendo o que passou. Dependendo do comportamento diário das pessoas, reaviva alguma coisa. Mas aí tem que saber o seguinte: o que eu estou fazendo da minha vida agora? O que eu estou fazendo das minhas oportunidades que eu tenho agora? Porque Deus jamais vai desistir de nós. Jesus jamais vai desistir de nós. A gente que desiste, às vezes quer desistir da vida. Vamos para o slide número 2. PowerPoint manual. Quando a pessoa nasce no lar, claro que a gente tem referências da família. Se é uma família equilibrada, eu começo a perceber dessa família um referencial equilibrado. Se é uma família toda virada de perna para cima, eu começo a participar disso. Mesmo que eu tenha boas intenções, o que acontece? Não adianta palavras bonitas, não adianta nada disso. A gente conhece palavras bonitas. Quando eu vejo alguém lá em Brasília falando daquela forma linda, eu desligo. Porque na vida não adianta palavras, o que arrasta são os exemplos. Faça, não fale, dê um exemplo, mostre, é assim. E dê um exemplo. Dê um exemplo, então dentro de casa, se houver a referência do exemplo, geralmente são as mães, as abnegadas. Aquela mãe que vai lá no boteco comprar uma coisinha e ganha uma balinha de troco, leva para casa para dar para o filho, porque ela tem aquele amor por aquela criatura. Eu lembro da minha mãe, meu Deus do céu, que saudades. Quando eu era filho único, né? Eu me lembro quando ela aprontava, ela pegava um chinelinho de pano e me dava uma chinelada de pano. Eu achava tão humilhante porque não doía nada. Mas tinha aquele gesto de amor pelo filho único. Ela ganhava um docinho, alguma coisa, guardava para mim. Eu chegava e falava: oh mãe. Então, essas coisinhas, esses detalhes que a gente guarda pela vida fora. E geralmente as pessoas lembram da família aquela que cozinhava bem. Ah, minha avó era ótima cozinheira. Minha mãe era ótima cozinheira. Só lembra da parte da comida, da sobrevivência. O restante fica meio de lado. Então, os referenciais de família, mãe, é que ficam imantados na gente. Quero, quando nascer uma outra encarnação, uma família que seja assim, que eu aproveite bastante o aprendizado. Que eu não seja revoltado, como sempre fui. Agora a vaidade vai chegando. Eu não sei se porque a gente envelhece, vai ficando mais calmo, porque o corpo já não ajuda mais. Mas eu não sei, deve ser isso. Então, quero nascer no meio. Assim. E hoje em dia a gente sabe que a situação está tão má, que com 6 meses desmamou, vai para a creche. Neto, bisneto.
Fez 6 meses, desmamou, não, vou ter que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, o marido trabalhar, e agora? Coloca na creche. E lá na creche é a vida que vai ter lá com as cuidadoras. Eu tenho uma senhora conhecida minha que diz assim, o meu guri é tão espivitado, ele é tão... se mexe tanto, eu não sei como é que lá na creche eles conseguem fazer ele dormir depois do almoço. Precisa descobrir qual é o segredo. Eles põem lá para dormir, dorme todo mundo. Então lá já começa a convivência social com outras crianças. Começa a aprender a falar. E aquilo que a pessoa aprende em casa, a gente vê na juventude, pai e mãe ensina, o colega da esquina destrói em 5 minutos. E aí eles entram para aquelas tribos aonde que o indivíduo, pelo sistema que a gente vive, tem que ser o primeiro. Se ele tem um problema de alguma doença, alguma coisa, é rejeitado. Ele tem que ser o primeiro no esporte, tem que ser o primeiro no estudo, tem que ser o primeiro a arrumar uma namorada bonita, tem que ser o primeiro a ter o carrão e a ter uma boa casa. O sistema que ensina isso. O que tem que ensinar? Você tem que ser o primeiro a servir. Serve, caminha, nunca cobre em qualquer idade. Porque tudo que é material vai ficar. Eu abro minhas gavetas, meu Deus do céu, como é que eu acumulei tanta coisa nessa vida? Tem tanta cacalhada ali. Mensagem do Espírito de 1940, está lá. Melhora a vida, você é um ser espiritual, imortal. Isso aqui eu já sei, mas por que eu guardei? Ele tem que passar para frente. Revista Espírita, tem lá montes assim, que nunca mais eu vou ler. Tem que pegar e roupa. Essa aqui eu tinha minha de estimação. Aí fui pegar de estimação, a traça tinha comido um pedaço. Cara, isso não adianta. E a gente tem que aprender o desapego. Tem que aprender. Vou ter que aprender. Então, esse sistema do ter, o que acontece? Geralmente os pais ficam preocupados com os filhos em deixar uma herança. Eu tenho que trabalhar bastante, porque quando partir, meus filhos vão ficar bem. Conheço vários. Eu trabalhei no Hermes Macedo, uma firma que tinha aí, que nem existe mais nem poeira. Que faleceu a senhora, que era a batalhadora, faleceu ele e sumiu, porque os herdeiros, eles ganharam, os herdeiros gastaram, os netos acabaram. O EPE, que é uma firma que tinha aqui famosa, navios, cadê? Grandes, a gente tem grandes horas. Tem que trabalhar, conseguiram bens para deixar de herança. Nunca divida a tua herança em vida. Nunca. Você tem herança, fique lá com as coisinhas guardadas. Teve um senhor que pegou e dividiu a herança. Vou dividir tudo que eu tenho para eles não brigarem depois do partido. Aí ele dividiu e sumiu todo mundo. Ficou sozinho em casa. Aí um dia apareceu um senhor que ele tinha emprestado um dinheirinho para plantar arroz no Uruguai. Apareceu, rapaz, anos depois ele apareceu. Eu vim pagar aquele dinheiro que o senhor me emprestou. Pagou e a correu a notícia, os 5 filhos que tinha. Pai querido, caminho é fim de semana, o telhado quebrado, vamos arrumar. Aí souberam que ele tinha um cofre. Passou um tempo, o velhinho morreu. Foi aquela correria para o cofre. Segredo. A data de nascimento, para ninguém sabia. De repente um lá achou. Data de nascimento da mãe falecida. Aí abriu. Cadê o dinheiro? Tinha um evangelho, segundo o Espiritismo, aberto numa página escrito assim: honrai pai e mãe. Cara, a gente sabe disso, a gente passa por isso. Eu digo para Deus, eu quero ganhar um dia na Mega Sena para ver como você é amado.
Não adianta. Deus me chegou no ouvido e disse assim: você nunca vai ganhar nada, porque eu sei o que é melhor para a tua vida. Você quer a tua vida, a tua maneira? Não, você vai se afundar, você vai se perder. Eu é que sei o que é melhor para você. Faça a tua rotina diária com amor e com carinho, que você já está fazendo muito, porque você vai se perder e eu não quero que você se perca. Aí a gente se conforma num pouco, mas nem trigonia, não adianta. Então esse processo do ter faz com que o indivíduo busque, a gente sabe, quando começa a ter mais, quer novas emoções. E as novas emoções levam o indivíduo para onde? Para o caminho do vício, das facilidades. Ele começa a aparecer tanto amigo, entre aspas, né, colega. Amigo é aquele que se doa e desaparece. Colega é aquele que está sempre dando tapinha nas costas. Onde é que vai ser fim de semana? Tem o processo agora, no meu tempo, quando começou a aparecer esse negócio de droga, lá no tempo dos Beatles, dos Rolling Stones, começou a aparecer umas drogas LSD, aquelas coisas. Agora, disseminou de tal forma que, se a pessoa quer novas emoções, ele parte para esse lado. E de repente, bota tudo ou perde. A gente vê os filhos que chegaram agora, que desde pequeno, eu tenho bisneta, que para ela se acalmar tem que dar um tablet. Dá um tablet. Aí fica com o dedinho assim. Esse dia ela pegou o celular da mãe e fez uma ligação internacional. Botou o dedinho nele e ligou, e agora? Era 3 da manhã. E agora? De repente bate a polícia na porta. Porque é mais fácil a pessoa pegar e não buscar educar. É mais fácil se livrar do problema. E para se livrar do problema, dá o que ele quer. Senão ele bate o pé e acabou-se. Então a senhora ia no shopping, a filhinha lá olhou: olha, filhinha, quer aquela bolsinha? Não, quero aquela outra brilhante. Não, mas aquela é mais baratinha, né? Não, quero aquela. E se jogou no chão e começou: quero. Ela disse: tudo bem, minha filha, aqui tem sala de ressuscitação, eu já estou dando para ela. E não deu. Porque se fizer todas as vontades de vergonha dos outros, depois vem cobrança, vem o preço. Tudo na vida tem consequências, tudo na vida tem um preço. Os antigos diziam: não existe almoço grátis, alguém está pagando. Então, celular, esse negócio de celular, tem lugares que você vai com o celular, chega alguém com uma bolsa, uma cesta e diz: ó, todo mundo bota o celular aqui, para não ficar na mesa lá na hora da comida. Ai, que legal, e ausente de tudo. A gente sabe que é o grupo, é a troca de energia entre as pessoas que faz com que melhore até a saúde. Jesus era muito esperto. Ele falou assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Mas o que é isso? Isso aí se chama egrégora. Onde existem várias pessoas reunidas com a mesma ideia, eles criam uma fonte de luz que a espiritualidade usa para levar lá naquele hospital onde está alguém passando trabalho, alguém que está caído ali na rua. Eles pegam essa energia eletromagnética animalizada que é gerada e levam para as pessoas que precisam. É a mesma energia que se aplica ao passe. Então, isso que é importante, é a doação que se faz. Vamos lá para o nosso slide número 3. Você tem vontade de pegar, apagar a luz, a gente pega o celular e aquele grandão aqui, apagou a luz, acabou. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Quando a gente chega nesse mundo, a gente já traz uma mochila cheia que fez no passado. Está nascendo aquele bebê terrinho, bonitinho, queridinho, cabeludo, mas ele traz já o corpo espiritual dele, no perispírito, as manchas do que fez na vida passada, de coisas negativas, claro, dos excessos, de comida, de bebida, de atividades sexuais, de tudo que ele fez de excesso,
contra as leis do equilíbrio, fica imantado como manchas. O André Luiz nos fala de uma senhora que fez vários abortos. Na espiritualidade, o corpo espiritual dela tinha as manchas negras das crianças perdidas. E quando voltou, não conseguia, queria ser mãe de qualquer maneira, não conseguia. Aí quando adotou um filho, começou a dar carinho para o filho, engravidou. Acontece muito isso. Adotou, começou a dar carinho, começou a fazer uma limpeza no corpo espiritual, engravidou. Aí já ficou com 2. E era aquele que já estava vindo no ano passado. Então nós somos, em tudo o que nós fazemos, herdeiros de nós mesmos. Não adianta culpar. Eu me lembro quando eu era gurizão, minha mãe me puxava a orelha, brigava comigo, dizia, não pedi para nascer, não pedi para nascer. Dizia para ela, não pedi para nascer. Aí eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu não pedi para nascer, não. Eu implorei para nascer. Porque eu estava numa situação tão horrível lá na espiritualidade, dizem que é um grau, que eu pedi, meu Deus, por favor, arrume alguém que queira me levar para a vida física, para me livrar disso aqui, recomeçar uma nova vida. Voltei, graças a Deus. Penei, sofri, era bronquite, era asma, era tudo que é coisa, o médico errando operação, tudo, mas consegui sobreviver. E graças à doutrina espírita, eu já fui sacristão na igreja católica, quando era pequeno. Botava aquela roupinha, saía com a bandejinha, pegava dinheirinho. Juro que nunca peguei acertado. E juro também que nunca tomei o vinho do padre. Então, aprendi isso tudo. Apagar as velas, acendia a vela. Mas depois a doença, a dor me levou para a doutrina espírita. Meu pai me levou lá no Zé de Gol 2 vezes, lá em Minas Gerais, com Congonhas do Campo. Ele me deu 400 injeções, 200 no ano, 200 no outro, para aplicar, que eu tinha uma bronquite, uma asma que me matava. Era o tempo todo, as testas, tudo aqui saliente disso. O que era isso? Bagagem do passado. Aprendeu, meu pai ficava, estou beleza, desculpa falar, mas ele ficava do lado da cama com o evangelho, uma cueca samba canção daquelas antigas. Lendo, pai, por favor, lê o evangelho para mim. Aí eu ligava na Rádio Mundial do Alziro Zaruda e ficava ouvindo, e tinha Rádio Mundial e Rádio Relógio, que dava hora o tempo todo, e sofrendo ali, não tinha remédio, não tinha nada, injeção de 10 ml de aminofilina e tudo, penando. Por quê? Porque eu semeei e estava colhendo. Então a gente já traz, quando chega aqui, a herança do passado. Ninguém vem aqui, vamos começar a sofrer agora. Não, ninguém é faquir, não. A gente traz tudo. E aqui nessa vida, o mais importante de tudo é a educação dos filhos. A educação da gente quando é pequeno. Mas como é que o pai vai educar um filho? Como é que eu nunca fui pai? Não tem lá no 2º grau, não tem a matéria dizendo como ser pai. Deveria ter, para a pessoa entender um pouco do que é ser pai, a poder respeitar mais, estudar mais, valorizar mais o trabalho do pai, a prestação do colégio que o pai paga, a alimentação que o pai batalha tanto para valorizar demais os pais. A encarnação valorizar mais minha mãe, meu pai, virar um tapete para eles. Passa por cima, façam o que quiserem pela oportunidade que vocês estão me dando de participar da vida. Mas agora, como é que eu vou entender esse processo de educação? Objetivo da doutrina espírita: educar nas tendências e adquirir qualidades intelectuais e principalmente morais. Olha a tendência dos filhos. Mas como é que eu vou ver? Gêmeos univitelinos, iguaizinhos. Um deles pega o gatinho e fica alisando, ai que queridinho, o outro pega uma agulha e quer furar o olho do gatinho. Então cada um tem uma formação, tem uma individualidade, tem um caráter. Todos nós somos assim. Cada um é uno, é um. Cada um é um.
Então, na vida, tem que amar, e quem ama diz muitos nãos. Não. Aquela mãe que disse muitos nãos a vida inteira, foi na formatura do filho, fazendo mestrado. Aquela mãe que sempre cedeu às vontades do filho, visita hoje ele na cadeia, porque ela não soube dizer não. Então, não é importante, mas não precisa ser um não de forma agressiva, mas um não com explicação por que eu estou dizendo não. Entendeu? Não. Então, cresce mais um pouquinho que você vai entender, mas agora não faz. Quem ama faz isso. Pais ausentes, como tem agora, tem muito complexo de culpa. Eu podia dar mais carinho com meu filho. Aí, como não pode, ele compensa de que forma? Dando tudo que o filho quer. Eu quero uma prancha de 3 quilhas. Vai ganhar. Principalmente a vovó. Quero uma bicicleta, bike de 10 mil reais. Vai ganhar. Vai ganhando tudo. De repente eu quero um helicóptero. E o helicóptero cai com tudo. Então, esse complexo de culpa faz com que as pessoas se excedam no lado material. Tem que haver uma dosagem. Mas eu passei de ano, agora eu mereço. Não fez mais que a obrigação. O esforço do pai e da mãe permite isso. Fez mais que a obrigação. E aí se cria o quê? O Ramatista, entidade espiritual, ele dizia: quando você educa filhos, você está criando reizinhos e princesinhas de fralda, que mandam tudo com fralda. De repente a fralda está até cheia, mas está mandando tudo. Tem uma história, mas eu não posso contar, sobre o negócio de fralda cheia. Então, a compensação que se faz com as coisas materiais. E coisa material você sabe. A mãe comprou um carrinho eletrônico para o filho e, para brincar dentro de casa, ele brincou 5 minutos. De repente ela olhou e estava no quarto brincando com a tampinha de garrafa. O pai que foi brincar com o carrinho. Então não adianta aquela ostentação. Transforma-se em carinho. Em carinho que é muito melhor. E a doutrina espírita, que no nosso próximo slide, nós diz o quê? Que nós aqui inclusive, a gente está falando aqui, de repente, numa outra encarnação, falou um monte de besteira, arrastou muitas cabeças para o lado errado. Aí eu disse: me dá uma chance de eu poder me ressarcir de alguma forma, falar para as pessoas que o caminho é esse, elas vão quebrar a cara, porque às vezes só quebrando a cara que a pessoa aprende. Só passando a experiência que aprende, mas às vezes vai passar a experiência e permanece. Então tem que ser inteligente e não repetir o erro. Então nós temos todos elos de amor e elos de ódio do passado. Existe do presente também, mas a gente tem ligações, não é de agora. A gente se encontra nessa vida, lá com 15 anos, de repente, lá com 30 vamos se encontrar, e de repente está numa dificuldade, aparece alguém que ajuda, desaparece. São aqueles anjos da guarda do passado que vêm dar uma força na gente. Pais só dá o corpo, pai e mãe só dá corpo. Caráter, personalidade, individualidade é do ser, é do espírito reencarnante. Eu sou o espírito, não tenho espírito, eu sou o espírito, que hoje à noite eu vou sair do corpo, quando dormir, quando o corpo, eu saio, o corpo adormece, fico ligado, o cordão prateado, meu pulmão, meu coração continua batendo lentamente, mas eu estou ligado. Se alguém mexer em mim, eu volto rápido. Então, aí acorda, voltou para a vida. Às vezes a gente está meio dormindo, lusco-fusco, pescando, está saindo e volta de repente. Acontece isso no sono, no estado de vigília. Então,
Então, pai e mãe só dá o corpo, caráter, individualidade, personalidade de cada um. A gente vê isso quando tem gêmeos, trigêmeos, cada um é um. Então, os filhos não são nossos filhos. O Gibran fala isso. Está ali o Gibran, tem livro, Profeta, página 15. Filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Assim como o arqueiro ama a flecha que parte rumo ao infinito, também ama o arco que permanece estável. E é uma grande verdade, somos todos amados. E o diálogo é o melhor em tudo. Não é só com filhos, não é só comigo, quando sou criança. O diálogo com os adultos, com todos. O diálogo é o melhor remédio. E diálogo, verdade. Conversar, trocar ideia, diálogo é falar para escuta. Se só um fala, não é diálogo, é vida monólogo. Tem que aprender a ouvir. Tem um conhecido nosso chamado Adilson, que ele aprendeu depois de uma variedade a ouvir. Então, quando alguém começa a falar com ele, ele não fala nada, ele só ouve. Aí a pessoa diz: puxa, que bom que o senhor me ouviu. Ninguém presta atenção em mim. O senhor me ouviu. A gente tem que aprender a ouvir mais. Diálogo e ouvir. Ouvir a gente aprende. Porque tinha um senhor que sentava numa reunião lá no fundo, todo mundo discutindo aqui, ele quietinho lá no fundo. E de repente ele pediram para falar, diga alguma coisa. Ele falou um monte de besteira. Aí diz alguém: se o senhor ficasse calado, passarias por filósofo. Demais, mas deu mal. E o importante, quem tem criança, é o evangelho no lar. Aqui tem criança, todas as pessoas. Faz um evangelho no lar. Evangelho no lar faz o quê? Que aquele momento que é feito esse evangelho, não é preciso meia hora. Um copinho d'água para cada um, 10 minutos, lê uma paginazinha, conversa, pronto. Marazinho, Pai Nosso, acabou. Não precisa ficar ali, sessão mediúnica, nada disso. O evangelhozinho no lar harmoniza o ambiente. É como a casa espírita. As paredes ficam imantadas de energias de amor. A pessoa que entra naquela casa, ela se sente bem. Puxa, eu gosto tanto de vir aqui. Eu venho de manhã e dá vontade de sair só à noite. Aí vocês não mesmo, café da tarde, bota uma tesoura aberta atrás da porta que já alivia. Com vassoura, atrás da porta já melhora. Então, cria uma energia boa dentro de casa que dá prazer de ficar em casa, não de fugir para a pracinha da esquina. Então, o evangelho no lar é isso. Se a pessoa entra numa delegacia, numa penitenciária, ele sente o ambiente. Num açougue, fim de ano, as festas lá de fim de ano, aqueles porquinhos tudo lá penduradinho, se entra lá, olha aquilo, dá um mal-estar danado. Então, cria um ambiente de harmonia dentro de casa, que as entidades espirituais superiores venham amparar. A pessoa sai à noite do sono e recebe os irmãos, o amigo espiritual está recebendo quando a pessoa sai do sono. E tem lares que os filhos são mais evoluídos que os próprios pais. Lá em casa tinha um filho assim, o segundo. Eu ia falar com ele, ele já sabia mais do que eu, e agora? Então eu ficava mais ouvindo ele do que falando para ele. Aí um dia ele disse: pai, eu tenho que ir embora de casa, porque eu me formei, eu tenho que tocar minha vida. Eu disse: pô, que pena, né, meu filho? Eu quero, faz assim na vida, assim, para você ser feliz. Aí ele me fez uma pergunta que foi um chute na canela. O pai é feliz? Eu estava sozinho com 4 filhos dentro de casa, meu, e agora o que eu vou dizer? Aí eu vi, meu Deus, aí que eu aprendi. Existem filhos que são mais evoluídos que os pais. E os pais não querem perder os filhos por uma questão de vaidade. É meu filho? Não, você tem que ser subjugado a mim.
Não, mas às vezes o filho é um espírito mais evoluído, que caiu naquele lugar para trazer uma harmonia com esse conhecimento para todos. Então dá uma paradinha, respeite a maneira de ser de cada um. E vamos para o nosso último slide. A nossa vida e a vida de todos é feita de direitos e de deveres. Direito da criança e do adolescente. Só direitos. E os deveres? A minha mãe me ensinava a brincar com os deveres com o chinelinho dela de pano. Às vezes eu fugia e ela me alcançava com aquele chinelo. Aí eu pensei, mãe, se a senhora devia ter patenteado o drone, que é uma criação moderna do drone. Mas naquele tempo nem se falava nisso. Então, direitos e deveres, não é só direitos. Atenção, todos nós queremos atenção. Abraço. Há quanto tempo não se troca um abraço dentro de casa? Tem um filho meu, terceiro. Pai, eu tenho ciúme, eu vou passar pela BR, vou chegar e lhe dar um abraço. Aí eu fiquei, uma hora, mais ou menos, 1h30, e ficava olhando no buraquinho da porta. Chegou. Aí 3 dias depois ele me ligou. Papai, a gente passou direto, porque eu ouvi falar que tinha fila em Joinville, de Itaúna para Curitiba. E aí a gente resolveu vir embora direto. Eu só fiz uma pergunta para ele. Meu filho, por telefone, quanto tempo leva um abraço? Não sei. Um abraço simples leva 15 segundos. Eu moro no ladinho da BR. Um abraço mais apertado leva 30 segundos. E um abraço com muito carinho leva 40 segundos de troca de energia de amor. Ele desligou o telefone e nunca mais me ligou. Cara, por causa de 20, 15 segundos de uma energia de amor, você pega essa oportunidade, não perca. Olha o meu relógio na parede, vou te dar um abraço afetuoso, com carinho. 15 segundos, meu Deus do céu, é menos que eu começar na TV. Atenção, abraço é uma troca de energia, de amor. Abraço a gente dá assim, você respira fundo, dá um abraço, sente o pulsar do coração e solta o ar bem devagarinho. Experimenta fazer isso. Porque quando a gente sente o pulsar do coração, a gente se liga com uma energia do universo. E é coração pulsando junto, é troca de energia junto. Isso aí é saúde que se troca. Num simples abraço. Abrace mais, com carinho, com amor. Hoje em dia é perigoso, se abraça alguém e vou ter que processar por assédio. No meu tempo a gente se abraçava à vontade. Meu filho mora lá no Canadá e diz, para abraçar tem que pedir permissão. Se não é processado por assédio, dá $5.000. Então fique aí, teu gelo aí, fica à vontade. Então, os filhos de hoje são os futuros pais de amanhã. Quando eu nascer de novo, for criança, um dia eu vou ser pai. E aí vem aquela história. Se eu recebi uma educação cristã, respeito ao próximo, quando eu tiver meus pais idosos, meus pais mais idosos que precisam de mim, eu jamais vou negar um abraço. Jamais. Precisou de mim? Estou disponível. Porque eu devo esse corpo que eu tenho a vocês, essa oportunidade de viver, de vida, de aprender e de evoluir, graças a vocês que cumpriram o seu compromisso assumido lá na colônia espiritual. E aí a gente aprende a não ter, aprende a ser. Ser aquilo que é a sabedoria que vem de dentro. Não é a cultura que vem de fora, é a sabedoria que vem de dentro. E a pessoa, quando ela olha o semelhante como mais um ser humano, não julga. Nós somos veículos, como se fossem veículos.
Tem carro branco, tem carro de outra cor, de outra marca, tudo. E o motorista que entra ali, que dá vida ao carro. Então nós temos um veículo físico, cada um de uma maneira. Só que o motorista que dá vida, esse é eterno, participando da vida. Ele tem um processo do ser, ele ama mais, ele respeita mais, ele se doa mais, e não cobra nada e não fala nada. É porque ontem eu fiz isso por você. Não, faz e cala, fica quietinho, porque tem alguém que enxerga mais do que a gente. Ele vai dar exatamente aquilo que a gente precisa e que a gente merece. E o maior remédio é a oração. Eu recebi esse dia um videozinho de um médico lá, cardiologista, que fala na oração. Ele cuida de muitos pacientes, até botaram embaixo, custa R$1.000 a consulta dele no Hospital Einstein. Eu mandei para o Dr. Paulo, não mandei? Esse slide, esse vídeo. Aí ele fala o quê? A maioria dos meus pacientes que fazem oração melhoram e ficam curados de maneira mais fácil. Porque a oração forma uma rede, como se fossem computadores, de harmonia mental, aonde se troca energia, aonde todos são beneficiados. Com fé, a oração faz com que a vida fique mais suave. A gente vai ter problema a vida inteira. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Nós vamos ter problemas. Mas aí vamos aprender a administrar esses problemas. Com calma, com paciência. Não deu hoje, amanhã. Você não come um bolo uma vez só. Você vai comendo por fatias. Não dá para resolver um problema hoje, vai dividindo em partes, de repente está resolvido. E trabalha, de repente ele se resolve por si. A vida fica mais suave com a oração. E eu só tenho a agradecer a vocês. Por vocês existirem, por vocês estarem aqui e me darem a oportunidade de falar da nossa vida real, da vida espiritual, que nós estamos estagiando aqui. E de repente, voltou para casa. Só que vamos ver como é que está a mochila dele. Se está mais pesada ou está mais leve. Tomara que a gente consiga evoluir 1 milímetro em cada vida, para quando chegarmos no lado espiritual, começarmos a olhar nossos irmãos de outra forma. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, participando da vida num planeta chamado Terra, e onde há muitas moradas na casa do meu Pai. Obrigado pela atenção. Que Jesus proteja, nos proteja agora e sempre. Gratidão a você. Nós aqui que agradecemos, irmão, pela oportunidade de tê-lo aqui, né? Para poder